Irmãos, que Deus, em sua infinita bondade e justiça, nos permita estarmos com a proteção e o amparo dos trabalhadores de luz, responsáveis por esta casa de amor, de caridade, para mais esta noite estarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Que os espíritos benfeitores da Casa Allan Kardec possam nos amparar a todos os nossos irmãos que estão participando junto conosco neste momento em que buscamos a comunhão com o mundo espiritual mais elevado. Trazemos para nós refletirmos nesta noite, por título, Os Filhos do Sicômoro, a evolução espiritual. E vamos nos basear na história que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, capítulo 14, capítulo 16, relatado por Lucas, capítulo 19, item 1 a 10, que traz por título Jesus na casa de Zaqueu. Para nossos comentários, vamos nos basear, além do Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia Sagrada, na Bíblia de Jerusalém, no livro Boa Nova, no seu capítulo 23, livro este que foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e saudoso Chico. E também no livro Primícias do Reino, no seu capítulo 15, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a Divaldo Pereira Franco. Mas vamos ao texto que nos deixou Lucas. Diz lá: Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu num sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique em tua casa hoje. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Zaqueu, entretanto, em pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, doravante dou metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe então Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O texto nos fala em sicômoro. O que vem a ser um sicômoro? Sicômoro é uma figueira brava, uma árvore cujos frutos, embora comestíveis, são de baixíssima qualidade. É uma árvore bastante rústica e muito comum na região de Jericó. Onde era Jericó? Aos tempos de Jesus, onde é Jericó? Qual o status de Jericó ao tempo de Jesus? Jericó fica situado no vale do Rio Jordão, ao pé do Monte Judá. É a cidade mais antiga do mundo, com cerca de 11 a 12 mil anos. E ao tempo de Jesus era uma cidade muito importante, com muito comércio, com muitos bancos, com água em abundância. Era a rota obrigatória para os viajantes que subiam em direção a Jerusalém, que fica sobre o monte de Judá. Mas Jesus, nesta viagem que ele fazia, ele ia com seus 12 apóstolos. Havia saído de Cafarnaum em direção a Jerusalém. E quais as distâncias que Jesus já havia caminhado?
De Cafarnaum a Jericó são mais ou menos 120 quilômetros. Num terreno mais ou menos plano. Mas de Jericó a Jerusalém seriam em torno de 24 quilômetros de uma grande subida. Ou seja, era uma distância bastante grande. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu, assim como os apóstolos de Jesus, assim como o próprio Jesus, era um judeu. Zaqueu era publicano e pecador. O que vem a ser um publicano? A este tempo, os romanos, já há mais de um século, haviam instituído que haveriam pessoas que concorreriam em uma asta pública, uma concorrência pública, para ser os cobradores dos impostos que eles, Roma, cobravam dos povos dominados. E para fazer esta cobrança, a pessoa precisava ter muito dinheiro. Por quê? Porque ela pagava antecipadamente os impostos a Roma, para depois cobrar dos devedores. Ou seja, Zaqueu era um homem já então no início muito rico. E aumentou a sua fortuna cobrando exorbitadamente impostos dos seus irmãos de raça. Sendo que Zaqueu era então um pecador publicano, por quê? Porque ele cobrava os impostos dos seus próprios irmãos, que era uma questão religiosa para os judeus não pagarem impostos para os romanos dominadores. Mas será que Zaqueu já conhecia Jesus antes? Não, o texto nos diz claramente que Zaqueu tinha vontade de vê-lo para o conhecer. Tanto que correu à frente da multidão que acompanhava Jesus e subiu em uma árvore para poder vê-lo. Mas ele já ouvira falar de Jesus muitas vezes. E por ter ouvido falar, e o que ele ouviu falar de Jesus, fez com que ele buscasse conhecer ao Mestre. Mas e Jesus? O que será que ele viu em Zaqueu? Jesus já conhecia Zaqueu? Com certeza. Jesus já conhecia Zaqueu como conhece a todos nós. Ele é o nosso governador espiritual, o nosso irmão mais velho, é aquele que conhece todas as suas ovelhas pelo nome. E ele via em Zaqueu não apenas o publicano que exorbitava em muitas cobranças, ele via em Zaqueu as suas virtudes que já brotavam, que já eram proeminentes, onde que nós vamos ver, logo em seguida, nós vamos ver que Zaqueu já agia mais ou menos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas fez diferença ao mundo de então a conversão de Zaqueu para o cristianismo? Com toda certeza que fez, porque Zaqueu era um homem muito rico, muito importante, era uma pessoa de grandes posses, e um homem desta magnitude passar a admirar, passar a seguir um líder, leva junto de si muitos daqueles que até mesmo não o admiravam antes. E aí então começam, nesta descida de Zaqueu, do galho do sicômoro, começam os filhos do sicômoro, começam os filhos do Evangelho de Jesus multiplicar-se e muito. E a mudança de Zaqueu, será que foi drástica? Não. Não foi uma mudança drástica e momentânea. Ela já vinha ocorrendo, como disse há pouco, há muito tempo. E nós em seguida vamos ver isso. Mas Zaqueu, muitos dizem, Zaqueu tornou a ver Jesus, Zaqueu transformou-se num dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Discípulo de Jesus, sim, mas apóstolo de Jesus não, porque Zaqueu não tornou a ver Jesus. Jesus, como disse agora há pouco, estava fazendo a sua última viagem com os 12 apóstolos. Havia saído de Cafarnaum em direção a Jerusalém.
Era a última viagem, dali uns dias Jesus seria sacrificado. Jesus deixaria o corpo físico e Zaqueu ficou em Jericó, quando Jesus no dia seguinte seguiu a sua viagem. Mas Jesus estava com seus 12 apóstolos. Como será que eles reagiram a este pedido de Jesus para se hospedar em casa de Zaqueu? Com toda certeza, acharam muito estranho. Felipe, por exemplo, que era um dos 12, perguntava-se se não se tratava de um rico que devia ser condenado. Simão Pedro pensava como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Mas quando na casa de Zaqueu, no entardecer, Zaqueu manda servir uma refeição leve para mais tarde ter um jantar mais fastoso, Zaqueu chega e diz a Jesus: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Ao que Jesus replica para ele, cheio de bondade: abençoado seja o teu esforço. Zaqueu, sentindo-se confortado, responde a Jesus: os servos da minha casa não me encontraram nunca sem a sincera disposição de servi-los. Jesus exclama então: regozija-me contigo, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Zaqueu, então, com sua esposa a seu lado, com lágrimas nos olhos, choravam os dois. Zaqueu diz a Jesus: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje mesmo com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei em 4 vezes. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Zaqueu pede licença a Jesus para ir em busca de seus filhos para apresentá-los ao mestre, e neste momento os seus apóstolos, mais Felipe e Simão Pedro, que já não conseguiam mais ocultar as suas perguntas, as suas deduções desagradáveis, acercam-se de Jesus e perguntam: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, se naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Jesus aproveita aquela série de perguntas para dar mais uma lição aos seus apóstolos. Acreditais, amigos, que porventura o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis e mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram algumas moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos, que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforços a continuação de suas famílias. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, Felipe
tentando desculpar-se, diz a ele: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Ao que elucida o mestre: entretanto, Felipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? André, o outro apóstolo, observava com um grande brilho nos olhos, maravilhado com as explicações do mestre. E então o mestre acentua: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Com toda certeza, né, meus irmãos? É muito importante cada um de nós darmos o amparo de acordo com as nossas possibilidades financeiras àqueles mais necessitados que nós. É muito importante nós buscarmos fazer caridade, não darmos esmolas, porque a caridade é benigna, é calma, é mansa, e a esmola queima muitas vezes a mão daquele que recebe. Mas também, como diz Jesus, bem-aventurados os que consagram com as suas fortunas os movimentos da vida. Aqueles que tendo muito dinheiro ou tendo mais dinheiro, ao invés de investirem em CDBs, RDBs, papelada, em renda fixa, em bolsa de valores, pegam as suas fortunas e promovem indústrias, promovem empregos para as pessoas com menos poder aquisitivo poderem trabalhar e ganharem suadamente, com o suor do seu corpo, o pão para si e para os seus. Como ele nos diz, como nos diz Jesus, qual é o mais necessitado? Aquele que é sozinho, que se ele ganhar 10 reais um dia de esmolas ou de caridade, ele pode se alimentar? Ou aquele que com 10 reais ele não sustenta os 4 ou 5 filhos que muitas vezes tem? Com toda certeza, é muito mais difícil a vida para aquele que tem uma família a sustentar. Mas a cena do sicômoro nos proporciona reflexões muito profundas. Com suas raízes profundas, o sicômoro nos remete a pensarmos nos nossos enraizamentos pelos bens materiais. As suas folhas ásperas nos levam a pensarmos nas dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada espiritual. Os frutos de baixa qualidade nos levam a pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos não bons. Atitudes muitas vezes mesquinhas. As figueiras doidas assim oferecem para nós essa grandiosidade de imagens da riqueza material e que nos levam muitas vezes a postos eminentes, mas que nos conduzem a graves erros. Erros esses que vamos nos arrepender amargamente quando chegarmos ao final da nossa existência. Então, Zaqueu, no alto da figueira, acima da multidão, traduz o homem içado aos mais altos, aos mais proeminentes postos do mundo. E nós vemos muitos hoje elevados a postos muito eminentes e que estão perdendo
a oportunidade da sua encarnação em erros muito graves. O descer depressa na fala de Jesus nos fala então na urgência nossa das reflexões do nosso viver, de abandonarmos muitas convenções, costumes, puramente humanos e sociais, e buscarmos vivenciar exatamente os ensinamentos de Jesus. Mas nós já subimos no nosso sicômoro para ver Jesus? Com certeza sim, porque todos nós já ouvimos falar em Jesus, já buscamos Jesus. Iguais a Zaqueu, busquemos nos melhorar, dar essa evolução na nossa dimensão espiritual interna, para que nós possamos ser os verdadeiros trabalhadores desta hora tão importante do mundo terra, esta hora em que nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, passando a ser um mundo regenerador. Não façamos como o filho pródigo, que apenas se preocupou em voltar para o regaço do pai, depois que a dor bateu tão profundamente que ele não tinha nem mesmo o que comer. Somos os trabalhadores. Jesus confia em nós para este momento. Mas Zaqueu buscava Jesus para resolver, como nos diz Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, como nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, Zaqueu buscava Jesus para conseguir paz interior. Ele tinha muita riqueza exterior, mas interiormente ele só tinha a esposa e os filhos e os seus servos. Os seus irmãos de raça o abandonaram, o cumprimentavam por obrigação. Mas Jesus buscava Zaqueu, sabendo que Zaqueu já havia começado a caminhada da evolução espiritual. E Jesus buscava Zaqueu, vendo Zaqueu 1800 anos depois. E aí nós vamos ver então que no final do século XVIII, lá por 1780, mais ou menos, 1790, uma brilhante assembleia de espíritos no espaço sideral que contorna o mundo terra, sob a direção de nada mais, nada menos do que Ismael, o anjo benfeitor do Brasil. E foi nesta reunião que Ismael expõe a missão futura do Brasil na divulgação do Evangelho, que será iluminado por uma grande revelação. E essa era a revelação da doutrina espírita. Ismael chama a um determinado espírito, põe a mão em seu ombro e diz a ele: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E o discípulo escolhido, imóvel e reverente diante de Ismael, não pôde articular palavra nenhuma. A emoção dominava-o inteiramente, mas as lágrimas que rolaram copiosamente de seus olhos diziam com grande eloquência que tudo faria para bem cumprir a missão que lhe fora confiada. E assim, tempos depois, em 29 de agosto de 1831, nasce esse mesmo espírito que havia sido Zaqueu. Nasce em Riacho de Sangue, na então província do Ceará, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes.
Sim, Jesus via lá em Zaqueu Adolfo Bezerra de Menezes, nascendo em 1831 aqui no Brasil, para cumprir uma grande missão, inclusive de unir os espíritas do Brasil todo na Federação Espírita Brasileira. Ele que foi médico, ele que foi militar, foi político, foi jornalista, foi escritor e, acima de tudo, foi um excelente religioso, foi um exemplo de homem que deu a sua vida nos 69 anos que aqui esteve encarnado em prol da humanidade. Desencarnou em abril de 1900 e em 1950, também na dimensão espiritual, relatado por Chico Cândido Xavier, na dimensão espiritual, uma reunião em homenagem aos 50 anos de desencarne de Bezerra de Menezes. Eis que de repente, descida de um plano muito mais elevado, chega Celina, espírito de grande dimensão, trazendo uma mensagem de nada mais, nada menos que Maria de Nazaré, a mãezinha de Jesus, que dizia que ele, Bezerra de Menezes, pelo excelente trabalho, pela excelente dedicação que sempre teve para com Jesus, estava recebendo a oportunidade de ir encarnar no mundo mais elevado que ele desejasse. Bezerra de Menezes prostra-se em lágrimas aos pés de Celina e pede a ela que retorne a Maria e que peça a ela a permissão para que ele possa ficar encarnado na terra enquanto um irmão seu estivesse em sofrimento. Celina vai até Maria e volta dali a uns instantes dizendo: sim, Maria disse que tu podes ficar, Bezerra, no teu posto pelo tempo que quiser, sempre sob as suas bênçãos. Então, nós vamos ver Bezerra de Menezes, ainda hoje, nos trazendo mensagens maravilhosas, amparando a todos nós. Ele, que há 1800 anos atrás, há 2000 anos atrás, era um espírito que ainda cometia erros graves, mas que aí está, um espírito com direito a encarnar no mundo que quisesse. Pela sua dedicação, todos nós somos capazes. Voltando às árvores, o Rio Grande do Sul tem, na doutrina espírita, como símbolo a figueira gaúcha. Que possamos todos nós olharmos esta grandiosa árvore, com seus galhos extremamente longos, e imaginarmos ali embaixo Jesus a nos esperar e a nos chamar de braços abertos, não pregados em uma cruz, mas sim com seus braços abertos a dizer para todos nós: vinde, meus queridos, vinde, meus irmãos, se estáis cansados e sobrecarregados, comigo vocês estarão bem. Eu vos aliviarei. E assim, com toda certeza, quando buscarmos verdadeiramente Jesus, não teremos cansaço, não teremos dores e estaremos sempre felizes. Que o amor e a paz de Jesus possa permanecer hoje, amanhã e sempre com todos nós. Agora eu devolvo a palavra ao nosso irmão Lúcio. Uma boa noite a todos os nossos irmãos, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os lares e com todos vós. E que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, pedindo sua intervenção juntamente com os nossos irmãos da espiritualidade benfeitora, fluidificando as nossas águas, acalmando as nossas mentes, nos fortalecendo e nos amparando. E que durante a prece de Cáritas sejam colocados os medicamentos e os bálsamos nas nossas águas. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Desta maneira, nós vamos finalizando a nossa doutrinária de hoje, lembrando os irmãos que na segunda-feira temos a fortificação, às 19h30, e na terça-feira, a doutrinária. Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos e até lá.